Nesse texto, que é um texto tão conhecido e que tem a minha particular apreciação. João capítulo 14, versículos de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que mostra o cuidado que o Senhor Jesus Cristo tinha para com os seus discípulos. Jesus estava na iminência de ser enviado para a morte, não é? E ele já sabia disso. Desde o final do capítulo 13, que o Senhor Jesus Cristo já começa a dar palavras de despedida para os seus discípulos. Jesus tinha acabado de realizar a ceia, que era a última ceia, e ele então se colocava diante dos discípulos, olhando para eles e sabendo das situações que certamente eles enfrentariam, as tristezas que certamente poderiam invadir o seu coração, tristezas causadas especialmente por duas grandes razões, né? Primeiramente pela própria ausência de Cristo, quando ele fosse retirado fisicamente do meio dos discípulos. E a segunda razão pela qual certamente os discípulos teriam tristeza era justamente o excesso de perseguição que os primeiros cristãos enfrentariam. Jesus sabia disso, e ele foi logo tratando dos discípulos, mostrando uma realidade vindoura, enchendo o coração dos discípulos de esperança, enchendo o coração dos discípulos de palavras de fé. A grande verdade é que o Evangelho em si, ele tem um conteúdo que pode ser sintetizado, tá? em quatro palavras, tá? Em 4 palavras. E essas palavras nós podemos extrair lá do Evangelho de Marcos, não é? Eu estava durante a semana estudando isso e isso me veio à mente, não é? Posteriormente vamos até aprofundar isso. Mas o Evangelho em si, ele pode ser sintetizado nessas 4 palavras. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, nós encontramos: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, vírgula, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Que 4 palavras são essas que podem sintetizar o Evangelho? A questão do tempo, essa questão de espaço, essa questão de momento, depois o reino proposto por Deus na pessoa de Cristo, que não é o deste mundo, depois a fé, né? Não nessa ordem, depois o arrependimento genuíno e finalmente a fé. Crede no Evangelho. A ideia de tempo, a ideia de reino, a ideia de arrependimento e a ideia de fé. Esse é o Evangelho. Isso sintetiza o Evangelho da graça. Se nós compreendermos isso, certamente nós podemos desenvolver uma vida cristã genuína. Eu compreender que esse tempo que eu vivo hoje é tempo de busca a Deus. Eu compreender que Deus tem proposto para mim um reino que não é deste mundo. Eu compreender que é necessário que haja no meu coração um arrependimento genuíno, uma tristeza em relação àquilo que outrora cometi.
e eu compreender que a fé no Senhor Jesus Cristo há de me colocar na perspectiva de alguém que vive ligado ao Pai por meio de Cristo. Muito bem. Em João, nesse texto que nós lemos, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo com cuidados pontuais. E nós vamos aqui trabalhar, já que são somente 6 versículos, não me demorarei muito hoje, mas gostaria de deixar algo para o nosso coração. Eu gostaria de mostrar esse cuidado pontual que Cristo demonstrou ter para com seus discípulos e, obviamente, para com cada um de nós que vivemos perspectivas semelhantes. Se não, vejamos, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Tá? Jesus então está dizendo: não permita que o coração entre em turbulência. Não deixe que o coração fique vivendo situações de turbulência, de agitação, de inquietação. Não permita isso. Que haja equilíbrio no coração, que haja tranquilidade no coração. As situações podem ser difíceis, mas o coração tranquilo proporciona uma quietude para a vida. O pastor batista inglês Charles Spurgeon, ele conta em um dos livros que eu tenho, que faz referência ao seu ministério, algo muito interessante. Ele conta que em um determinado momento, apesar de muito relutar, ele foi visitar um pastor amigo que estava moribundo, que estava enfrentando uma doença terminal. E ele relutava no seu coração, porque Charles Spurgeon tinha as próprias inquietações íntimas. Ele vivia seus próprios conflitos íntimos. E ele conta que depois de muito relutar, sem saber exatamente o que dizer para aquele colega que estava num leito já em estado terminal, porém consciente. E o pastor Charles Spurgeon conta que ao chegar, perguntou para aquele pastor: como você está hoje? Um pouco inseguro ele perguntou. E o seu colega disse: eu estou muito bem. A minha cabeça descansa em 3 travesseiros. O travesseiro da esperança eterna, o travesseiro da fé eterna e o travesseiro do amor eterno. São esses travesseiros que apoiam a minha cabeça. Isso me dá conforto, isso me dá alegria, isso me dá paz. Quando o coração não está turbado, mesmo que o corpo esteja desfalecendo, nós continuamos sentindo o conforto espiritual do travesseiro do amor, da esperança, da fé, do cuidado eterno do nosso Deus para com cada um de nós. Depois o Senhor Jesus Cristo disse: vocês creem em Deus, creiam também em mim, acreditem. Eu acredito, eu tenho percebido que esse tem sido um grande problema nos tempos atuais. Acreditar em Cristo. Não é acreditar que Ele existiu, é acreditar no que Ele disse. Nós acreditamos de fato em Cristo? Nós acreditamos nas suas palavras? Nós acreditamos que realmente Ele preparou lugar para você e para mim na eternidade junto a Deus? Nós acreditamos de fato que Ele é o caminho que nos leva até o nosso Criador? Nós acreditamos de fato que Ele é o Senhor da nossa casa, da nossa vida, dos nossos relacionamentos? Nós acreditamos, nós cremos de fato no Senhor. Cristo enfatiza isso: creiam em mim, e logo em seguida Ele diz: vocês precisam acreditar no que eu vou falar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Eu teria dito a vocês, porque eu não sou mentiroso. Eu vou preparar lugar.
Acreditem em mim. Essa percepção de que tudo não termina aqui muda a nossa perspectiva de vida, muda completamente o nosso norte, muda completamente as nossas reações diante dos problemas que nós enfrentamos. É essa convicção, ou foi essa convicção, que levou os primeiros cristãos a morrerem cantando hinos, sabendo que a morte proporcionada pelos reis da época, pelos imperadores da época, não iriam tirar deles a alegria eterna de uma vida com Deus. Vocês creem em mim? Então acreditem que na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Você de fato acredita que o Senhor Jesus Cristo foi preparar lugar para você e para mim? Isso muda completamente a nossa vida, o nosso coração, a maneira como nós enfrentamos as situações, nos dá uma convicção plena de que aqui, hoje ou no amanhã, nós estaremos com Deus. Depois ele diz, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Nesse versículo nós encontramos o Senhor Jesus Cristo falando para os seus discípulos acerca da necessidade dele ir. Porque muitos, obviamente, possivelmente todos, nenhum deles queria que Jesus fosse. Nenhum deles queria que Jesus fosse crucificado. Nenhum deles queria que ele fosse preso. Tanto que o apóstolo Pedro reagiu aos guardas ferindo um deles com uma espada, ferindo a orelha de um deles. Ele reagiu humanamente falando, eles não queriam que Jesus fosse. Mas Jesus então deixa claro que era necessário ir. É necessário que eu vá. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe então Tomé, e isso é muito interessante, porque eles estavam impressionados com aquilo que Jesus estava falando. Eles estavam atentos, e Tomé então, quando ele diz, vocês sabem, opa, não sei não. Não continua o discurso não, porque senão eu vou ficar para trás. Eu vou perder o conteúdo. Tomé então interpelou, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Nós não sabemos, não continua aí não vai para outro conteúdo não, antes que nós tenhamos dominado esse. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nisso o Senhor Jesus Cristo deixou muito claro, que aqueles homens já tinham o que necessitavam. E nós precisamos também internalizar essa mensagem. Em Cristo, queridos, nós já temos o que necessitamos, amém? Em Cristo nós já temos o que necessitamos. Outras coisas são somente complementos. Em Cristo nós temos o que necessitamos. Tomé, eu sou o caminho, estou aqui. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você está no único caminho que leva ao Pai. Muito bem, queridos, nós acreditamos que a inquietação íntima tem sido uma marca do ser humano. Essa inquietação tem levado os homens a se equivocarem de tantas formas, não é? Dizem por aí que a expectativa de algo é sempre maior que o algo em si. Então aquilo que nós temos por expectativa, seja algo ruim ou seja algo bom, é sempre maior do que a coisa em si. Por quê?
Porque nós vivemos um contexto de inquietação constante. Quando nós estamos esperando, e tantas vezes vem amigos nossos viajando, irmãos, família, e nós ficamos na inquietação da chegada daquelas pessoas, e nós sempre queremos de alguma forma nos projetar para o que há no futuro. A inquietação gera turbulência ao coração, a inquietação gera ansiedade. Eu lembro que o apóstolo Paulo disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque tudo tem o seu tempo certo, determinado, apropriado, e nada que acontece debaixo do céu deixa de estar sob o olhar, o controle do nosso Deus. Como é que eu posso enfrentar a inquietação? O Senhor Jesus Cristo nos deixou medicamentos, nos deixou orientações, nos deixou exatamente de uma maneira explícita o que nós precisamos. Nós precisamos de fé. Fé. A fé, portanto, queridos, é a melhor medicação para um coração atribulado, inquieto, cheio de medo. A fé. Ao nos lembrarmos da definição de fé exposta pelo autor aos Hebreus, nós realmente percebemos a segurança que a fé proporciona àquele que tem. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção daquilo que ainda há de vir. Certeza. Eu tenho, por exemplo, certeza que Deus está aqui. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza absoluta. É a convicção. Isso não pode ser adquirido com recursos humanos. A fé. E Jesus trabalhou isso. Credes em Deus, crede também em mim. Desenvolvam a fé. Ponham em prática a fé. E tantos de nós necessitamos colocar em prática a fé que nós professamos, a fé que nós declaramos ter. Precisamos pôr em prática, não simplesmente anunciarmos verbalmente que nós temos fé, mas nós vivermos pela fé. O apóstolo Paulo falava a respeito disso no capítulo 1 de Romanos: o justo viverá pela fé. Acreditando que Deus é fiel às suas promessas. Nos dias atuais, eu tenho encontrado inúmeros corações atribulados, isso independente da classe social, pessoas abastadas e pessoas também que vivem privações, pessoas que demonstram inquietação por razões externas, a família, a sociedade, o desemprego, e outras pessoas que vivem inquietações internas, íntimas, pessoas que não são resolvidas ou bem resolvidas com o seu passado, pessoas que ainda não se perdoaram por equívocos cometidos em tempos idos. São pessoas que vivem fragilizadas mentalmente e, como consequência, fragilizadas também fisicamente. Acredito que a enfermidade, uma das que mais é comentada, são as enfermidades psicossomáticas. Doenças da mente que afetam o corpo. Enfermidades difíceis de serem trabalhadas. Em nossa trajetória de vida, nós nos deparamos com muitos problemas, muitas dificuldades. A maioria deles, eu comentava com um dos irmãos, acredito que com o João, muitos desses problemas foram procurados por nós mesmos.
nós temos o dom de procurar problemas. Parece que quando tudo está quieto, arrumado, nós temos que ir em busca de algo para que venha complicar. Nessa jornada, trajetória da vida, nós nos deparamos com muitos problemas. Todos os seguidores de Cristo enfrentam dificuldades, e alguns dos servos de Deus mais piedosos, tantas vezes são vistos tomando cálices amargos. A fé em Cristo é um grande remédio para o coração inquieto, a certeza de que Ele está conosco. E nós encontramos algumas recomendações de Cristo, para os seus discípulos. Primeiro, creiam de uma maneira mais profunda. Vocês percebem que Ele fala a respeito de crer em Deus e crer nele? Creiam duplicadamente. Creiam em Deus, creiam também em mim. Deus, o Criador, e eu pertinho de vocês. Deus, Pai, sentado sobre um alto e sublime trono. E Deus Emanuel, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus, Criador, e Deus também presente no nosso dia a dia. Creem em Deus, creiam também em mim. Uma outra recomendação bíblica que nós encontramos é aprender a descansar no Senhor. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele cuidará de vós. Uma outra recomendação bíblica que nós encontramos é o apego com mais firmeza nas promessas do nosso Deus. Ainda, a dependência completa de Deus e menos de nós mesmos. Estarmos diante do Senhor, que tem controle sobre todas as coisas, dependermos mais de Deus que de nós mesmos. A fé, portanto, é algo recomendável para os nossos dias. Eu acredito que alguns dos nossos familiares, alguns dos nossos vizinhos, alguns daqueles que nós convivemos, estão ansiosos por encontrarem em nós homens e mulheres que têm fé, porque a fé genuína contagia. Contagia. Tenha fé e faça dela a sua segurança e também o seu exemplo para outros. Creiam, acreditem, creiam completamente, pois o justo viverá da fé. Aquele grupo de discípulos estava vivendo os últimos momentos com o Senhor Jesus. E Jesus sabia da realidade que eles certamente viveriam. Jesus sabia que eles eram fracos, tanto que após a morte eles se espalharam. Jesus teve que buscar 2 no caminho de Emaús, indo embora para longe de Jerusalém. Outros voltaram a pescar. Outros, saíram para tantos lugares. Jesus, após ressuscitar, teve que ir em busca de um por um, porque eles não estavam com condições ainda de darem continuidade ao reino. Se existe uma realidade visível, é que esse momento de dificuldade que nós estamos vivendo tem trazido consequências espirituais a muitos, fragilidade espiritual. Eu tenho me deparado com pessoas que perderam o fervor, e quando perde o fervor, a vulnerabilidade espiritual fica muito evidenciada. Jesus sabia que eles eram fracos, que eles tinham uma fé limitada.
Jesus conhecia. Jesus tinha vivenciado com Pedro a experiência dele caminhar sobre as águas e depois ele dar mais atenção ao vento e às ondas, que é o próprio Cristo, e por isso afundou. É necessário crermos e continuarmos crendo, meus irmãos. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, tem um versículo maravilhoso. Nós encontramos o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiemos no Senhor, temos um olhar atento para Deus. Ele prometeu uma casa, que é a casa do Pai. Essa casa é o céu. Apesar de nós não sabermos exatamente como é o céu, a Bíblia nos dá algumas dicas, não é? Didaticamente, o que é que a Bíblia diz a respeito do céu? Guarda aí. Primeiro, é a casa do Pai, é um lar, é o lar de Cristo, é o lar dos seus seguidores. E como é bom nós termos uma casa a nos esperar, termos um lar, não é? Quando a gente viaja, eu comento com alguns irmãos aqui, é muito bom viajar, mas para mim a melhor parte da viagem é quando eu volto para casa. De todo o meu coração, é bom demais. Pode ser para o lugar que for, mas é bom demais voltar para casa. Cheirinho do meu lençol, né? Os cômodozinhos, por mais simples que seja. Como é bom saber que tem uma casa esperando para a gente voltar. Então Jesus enche de esperança, não é? O viajantes, eu me lembro que o meu pai, como caminhoneiro, às vezes as pessoas diziam assim: dorme aqui, depois você continua. Eu disse: não, eu quero dormir em casa. E ele chegava às vezes tão tarde, cansado, mas com a alegria de poder estar em casa. Como é bom ter uma casa que nos espera. Os viajantes, os combatentes em guerra, os marinheiros, Jorge, né? Combatentes em guerra, enfermos em leitos hospitalares. Eu me lembro que uma das últimas visitas que eu fiz ao Dr. Silas Munguba, meu amigo querido, no Hospital São Marcos, ele dizia: pastor, fala com o médico para me mandar para casa. Eu quero ir para casa. Aqueles que estão enfermos em hospitais, como desejam terem uma casa para onde voltar. E o Senhor enche o nosso coração de esperança, dizendo que o céu é a casa do Pai, que está pronta, nos esperando. Quantos creem nisso? Amém. O céu é a casa do Pai, que está nos esperando. Vivemos com alegria, sabendo que essa jornada vai ter um fim, mas nós temos uma casa nos esperando lá. Nada pode ser comparado à fé cristã, meus irmãos. O céu é um lugar de moradas eternas, de moradas permanentes. Quando estamos nesse corpo, nós sabemos que é por tempo limitado. Aqui nós estamos vivendo em tendas, em pousadas. Muitas mudanças acontecem de todas as ordens. Por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 14, diz: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, porque é permanente. Aqui não é permanente. Muitos que eu estou vendo aqui, que eu já conheço há bastante tempo, quando eu conheci, moravam numa casa, hoje moram noutra. Muitos aqui, vocês sabem disso. Poucos são os que continuam, porque nós somos aqui, né? Aqui não é seguro. Hoje eu estou aqui, amanhã não estou, mas no céu não. No céu estarei permanentemente com o Senhor. E não tem nada melhor, porque quando a gente muda, muitas vezes é tentando melhorar, né? Então hoje eu quero né? Nasceu o filhinho, vamos aumentar o apartamento, vamos pegar um maior, né? Vamos ali mudar para melhor. Lá no céu é perfeito, eu não tenho razão para mudar. Muito pelo contrário, eu vou usufruir plenamente para toda a eternidade. Céu é um lugar de muitas moradas, foi o que Cristo disse. Há lugar para todos os que creem, há lugar para você.
há lugar para mim, e nós vamos viver juntos para toda a eternidade. Céu é um lugar onde o próprio Cristo estará presente, e isso faz de lá o melhor lugar que pode existir. É interesse de Cristo que estejamos juntos. Para onde eu estou, estejais vós também, e isso faz toda a diferença. Céu é um lugar preparado pelo próprio Cristo. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: quando a nossa casa terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, casa eterna nos céus. Essa é a convicção que temos da eternidade. Jesus então, no último versículo, se apresenta na perspectiva de caminho, verdade e vida. Que nomes preciosos o Senhor Jesus Cristo designou para si. Jesus se designou como caminho para o céu, para o caminho para a paz com Deus. Ele se designou como caminho para a reconciliação com o Criador. Jesus se designou como verdade, essência da verdade. Jesus se designou como vida. Em 1 João, aliás, no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 4, ele diz, o texto diz: a vida estava nele, em Cristo. Jesus, portanto, é a fonte de toda a vida. Por isso ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque ele é a própria essência da vida. Jesus se apresenta como o único caminho para a salvação. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O nosso Deus não tem plano B. Ele tem exatamente aquilo que nos é necessário. Não tem essa história, se não der certo isso, vamos aqui. Não, é aquilo que ele tem. Ele teve Jesus Cristo como único caminho de reconciliação. Há um único mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é o Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum outro caminho que possamos seguir que nos levará a Deus. Ele mesmo disse e continuará fiel à sua palavra: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você está em Cristo, você deve viver pela fé. Que o seu coração nele habite paz. Não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, onde eu estou, estejais vós também. Que possamos descansar no Senhor, que possamos confiar nele, que possamos enfrentar esse vendaval que nós estamos enfrentando como homens e mulheres que confiam no Senhor. Eu sei que são muitos bombardeios que nós recebemos, vindos de tantas partes, mas que nós preservemos a fé no Senhor Jesus Cristo. Ela produzirá paz ao nosso coração, nos trará certeza de que os nossos amanhãs estão nas mãos do nosso Senhor. Amém? Amém. Obrigado, Senhor Deus, pela esperança que temos na Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu cuidado ao enviar o Teu Filho, ó Deus, para tomar o nosso lugar. Enche o nosso coração de paz, enche o nosso coração de esperança, dá que confiemos unicamente em Ti. Desperta o coração de tantos, ó Pai, que ainda não foram despertados para essa fé genuína, a fé no Senhor Jesus. Oramos assim, no nome de Cristo. Amém. Nós vamos realizar a ceia do Senhor. Pastor Kennedy, por favor, me acompanhe aqui na mesa.